Depois de bastante tempo, se vocês forem assistir Isekai, vocês vão perceber que tá bastante repetido, até mesmo clichê, porque as coisas começam a repetir a fórmula, tipo, um atrás do outro, que acaba ficando a mesma coisa, ou às vezes é repetido. Isso porque essa fórmula dá bastante dinheiro, ou até mesmo é bastante certo de fazer sucesso, já que Isekai é um público alto. Era igual antigamente, que anime escolar era bastante reconhecido, tanto que você via bastante anime de escolar. Entre 2014 para 2015, meu Deus, era só anime escolar. E foi aqui que eu pensei, por que não fazer um vídeo falando sobre as coisas mais clichê do Isekai? Pelo menos o que eu vi. Lembrando, para não aqueles que é hate, que eu gosto bastante de Isekai. Tem muitos gêneros assim do Isekai que é bastante legal, quando ele sabe fazer muito bem, quando não usa bastante 3D horrível. Mas enfim, eu gosto legal. Vamos iniciando. Elfa peituda. Quase todo Isekai sempre vai ter uma elfa extremamente peituda, não importa a qual seja. Você sempre vai ver um ou outro Isekai que sempre tem isso. Provavelmente por talvez ter uns fetiches do próprio japonês que gosta desse tipo de coisa, que são os peitos das mulheres, e acaba misturando com elfa do mundo Isekai. É bem comum isso aí, por incrível que pareça. A igreja do mal. A coisa que eu mais vejo é igrejas que são extremamente do mal. O protagonista acaba às vezes sendo invocado por uma igreja, acaba ela achando o protagonista muito fraco, porque ele chega lá bem fraco, mas depois fica foda. Ou em questões também de preconceito, racismo. Às vezes os demônios são do bem e eles chegam lá e matam por puro racismo, ou até mesmo escraviza. Vai depender de cada gênero. A única diferença disso aí é que são os objetivos da própria igreja. Às vezes é uma coisa, às vezes é outra, às vezes os caras são cuzões mesmo, mas isso é bastante comum em Isekai. Reis, extremamente do mal. Outra coisa também é reis, e muito do mal às vezes também. Isso às vezes porque eles têm um ego muito alto, eles acham que são superiores a tudo, até deuses. Às vezes quando o herói consegue derrotar o rei demônio, eles mesmos tentam matar o herói, ou fazer alguma burrice desse nível. Se eles não conseguiram matar o rei demônio, por que conseguiria matar o herói? Por isso que eu disse que é burrice. Às vezes o protagonista chega fraco, pra depois ficar foda, aí o rei acha que ele é fraco e acaba mandando se livrar dele. Isso vai depender também de cada gênero, é igual a Legião, até porque os dois é meio que conectado, por incrível que pareça. Princesa. Eu até falaria que tem princesa do mal, mas é quase um ou outro que tem uma princesa do mal, não é nem todos. Mas uma coisa que tem em todos é uma princesa, isso é fato. Agora se é do mal ou não, aí acho que já depende muito, porque tipo, nem todos é princesa do mal. Às vezes rola um romance da princesa com o herói, ou às vezes não, às vezes ela só acompanha o herói, ou então ela guia o herói. Mas sempre vai ter uma princesa em um Isekai. Deusas. Eu nem falei Deus, eu falei deusas. Mulheres que é deusas, que acaba invocando um herói do outro mundo, às vezes porque ele morreu, precisa de ajuda, o mundo que ela é deusa, e ela leva algum cara de outro mundo por alguma razão misteriosa para derrotar Mao-sama. E ela acaba bufando o herói. Agora, se ela é do mal ou não, isso também depende bastante do gênero. Não é igual a igreja ou o rei, quase sempre tem isso aí, mas a deusa simplesmente ela sempre aparece e depois desaparece, tipo, nunca mais aparece no anime. É raro uma deusa continuar no anime, provavelmente por ser uma divindade e eles não quiserem abusar muito disso para não acabar o anime mais rápido. Porque ela evocaria um herói se ela pode sair imigrando pros cantos, não seria mais fácil ela mesma acabar com o Mao-sama. Então eles mesmos acabam se livrando da deusa logo no início. Herói. Sempre vai ter um herói nesse Isekai. Acredite se quiser, sempre, quase difícil não ter. E quando tem, eles são extremamente apelões, porque a deusa em si acaba bufando ele ao extremo. Caso raro, eles não serem tão poderosos como imagina. E quando aparece ser fraco no início, só aparece mesmo, porque tipo, logo depois ele fica foda. É como eu disse a você, o Zei fica do mal às vezes, aí meio que expulsa o herói, porque o herói é fraco, mas na verdade ele é forte, só desperta depois quando ele vai embora. Isso é muito comum em Isekai, cara, é muito comum mesmo. Heróis extremamente poderosos. Dungeons eu ainda falaria que é uma coisa bastante comum, mas depende do Isekai, mas é bastante também questão de Isekai. Por quê? Tem uns aí que não usa muito da dungeon, mas quando usa, eles acabam mais explorando dungeons, aí tem dragões lá dentro, ou alguma coisa do tipo, e isso fica pra ficar mais forte. Mas os que mais utilizam dungeon, eu acho que são os Mahal.
tipo os mangás coreanos. Eles usam bastante, até na terra mesmo, os danjos. Fica até enjoar. Todo herói é idiota. É outro também que é bem clichê, que os heróis são extremamente imbecis. Às vezes a garota que acompanha eles gosta dele, eles meio que não entendem isso, ou eles têm um problema de complexo de déficit de atenção. E fica agindo igual um idiota em todos os lugares que eles vão. Eles não sabem de nada, pergunta quase sempre o que está fazendo, o que está acontecendo, às vezes se mete em encrenca por causa que são idiota mesmo, mas é bem comum. Aí entra o próximo tópico, que são as próprias garotas que acompanham eles. Muitas garotas que acompanham ele, às vezes são aventureiras que eles acabam conhecendo numa guilda, ou às vezes mesmo são pessoas que eles, quando eles acabam sendo invocados, acabam acompanhando ele. Alguma princesa, como eu falei a vocês no início, ou alguma garota aleatória que eles conheceram na floresta, que tava em apuro, que é bem comum, acredite se quiser, garotas entrarem em apuro numa floresta, porque foi sozinha pra uma floresta, criaturas, mas ele chega lá, resgata e passa a acompanhar o herói. É bem comum mesmo isso aí. É quase difícil não ter isso aí em anime de Senkai. Se ela for pituda, aí é um bônus. E aqui entra também outro tópico, que é as guildas. É bem comum também, ele quando ele vai para outro mundo, eles acabam indo para alguma guilda. É a primeira coisa que ele vai pensar: não, eu tenho que entrar numa guilda para eu conseguir nome, para poder derrotar o Mal-sama, ou até mesmo para ganhar dinheiro, que é quase o objetivo de todos, mas para se dizer a verdade. Outro fato também é romance fraco até demais. Já que ele anda com uma garota e a garota sempre quase gosta dele, não se apegue a isso, porque muitas vezes esse romance é extremamente fraco, não rola. Mas que a garota tente, o protagonista é idiota e quase nunca vai para a frente, pelo menos os que eu assisti. É difícil ter um ou outro que um romance acaba rolando para a frente. Tem um vídeo que eu tô fazendo aqui que é um Isekai. Na verdade, ele tem um Mahou e ele é meio que imigração, como eles falam lá, né? Mas isso acaba se tornando um Isekai genérico, porque fizeram isso, tiraram muitas cenas de romance da obra. Eu vou falar isso só nesse mangá, quando eu for falar dele. Sério, eu adoro romance. Eles também podem fazer bastante harém. Muitos Isekai também tem isso de harém, de eles conhecerem várias garotas, gostarem dele, todas elas, e acabar aceitando fazer um harém com ele. Tipo, cada um ficar com ele. Até rola uma disputa de quem é a esposa principal. Eu até encravava bastante nisso antigamente, mas vamos concordar, né? É a Idade Média. Antigamente era bem comum isso aí na Idade Média. Então esqueça, se tiver várias mulheres e achar que ele vai ficar com uma garota, não vai ficar. Ele vai ficar com todas mesmo. E por último, vai ser o Lorde Demônio. Exato, o Lorde Demônio, ele é um clichê dos clichês, cara. Todos têm, todos. Eu não tenho um que eu não vi que não tem um Lorde Demônio. E se não tem, ele aparece depois. Às vezes como referência ou um ponto, mas sempre quase aparece um Lorde Demônio que quer dominar o mundo. Mas, por incrível, devido a alguns Senkais querendo mudar a fórmula, algumas coisas podem mudar. O Lorde Demônio pode ser do bem, como eu falei a vocês, que às vezes a igreja quer o racismo desse mundo, ou o próprio protagonista pode recanar como Lorde Demônio. Independente, sempre vai ter um Lorde Demônio. Agora, se ele vai sair do bem ou do mal, é diferente de cada obra, porque uns botam ele como bonzinho e a igreja como racista, ou o próprio protagonista acaba recanando como Lorde Demônio. Isso aí vai dependendo da história mesmo. E por fim, diga aí, qual foi o clichê que você mais viu em todos os Senkai? Pode comentar aqui embaixo que eu quero ver para fazer a parte 2 talvez no próximo vídeo. E se vocês gostaram do meu vídeo, comente, dê like e tudo mais, e até a próxima.